em Gênesis 16, vai nos contar sobre a história do nascimento de Ismael. Sarai oferece sua serva Agar, que era egípcia, para o seu esposo Abraão, para que pudesse lhe dar um filho. Gálatas 4:21 diz assim: Dizei-me o que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 conceitos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. E lá no final dessa passagem diz assim: Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então aqui ele fala que nós não estamos mais debaixo da servidão do pecado e da maldição da lei. E Abraão teve filho com Agar e com Sara. Os filhos de Agar eram filhos da servidão, que eram da carne, e de Sara eram os filhos da promessa, que são livres. E Sara é a mãe de todos nós. E hoje podemos afirmar que somos filhos da promessa. O que é gerado segundo a carne persegue o que é gerado segundo o Espírito. Sarai oferece Agar para que pudesse gerar filhos para Abraão, e essa prática era muito comum na época para garantir as descendências. Sarai era estéril e ela ficou impaciente, e por isso podemos dizer que Sara estava para Agar como Eliezer estava para Abraão. Naquela época, os filhos que eram gerados pelas escravas eram considerados como filhos da esposa legítima. Então Sara tentou cumprir a promessa de Deus com Abraão com o seu próprio plano. E esse plano de Sara teve muitas consequências, que foram rivalidades que se estendeu ao longo de toda a história. E aí a palavra vai dizer que Sara desprezou Agar. E essa palavra desprezou no hebraico também quer dizer amaldiçoou. Ou seja, Sara acabou que humilhando Agar depois de contatar Abraão, e Agar foge para o deserto. E esse costume com que Sara tinha recorrido não permitia que a escrava grávida fosse expulsa, mas ela poderia ser igualada aos outros escravos caso acontecesse alguma desavença, e muito possivelmente foi isso que aconteceu. Agar foge e o anjo do Senhor a encontra no deserto a caminho de sul. Muito provavelmente ela estava tentando retornar à sua terra, já que ela estava ali naquela região, na fronteira do Egito. O anjo orienta ela para retornar para Sarai, porque ela seria mãe de um grande povo. Isso quer dizer que Abraão seria pai tanto de uma geração eleita como de uma geração não eleita. Romanos 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aqui ele já traz para a nova aliança em Cristo que a descendência de Abraão eleita não é carnal, mas sim espiritual. E nesse capítulo a gente também pode observar a natureza desafiadora que seria de Ismael e de sua descendência. Que mais pra frente a gente vai ver que os ismaelitas e os seus descendentes arábicos tinham uma relação muito grande de conflitos com o povo de Israel. E ali Agar reconhece que Deus havia se revelado a ela e a encontrado no deserto. E Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Foram 11 anos desde que tinha saído de Arã. Em Gênesis 17, vemos mais uma vez a confirmação da aliança de Deus com Abraão, porque Deus renova a sua aliança com ele. E entre o capítulo 16 e o 17 temos um intervalo de 13 anos. Logo no início do capítulo, Deus fala a Abraão: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso mostra o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas e a resposta obediente de Abraão diante das promessas de Deus. Quando Deus fala minha aliança, ele se refere a algo totalmente unilateral, que a promessa era inviolável totalmente da parte de Deus. Mas para isso, Abraão e sua descendência teriam responsabilidades, que era a obediência. E assim que eles formariam um relacionamento pactual. E depois disso, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão significava pai exaltado e Abraão pai de uma grande multidão de nações. E a promessa de Deus de que Abraão teria uma grande descendência foram povos de várias nações: os israelitas, que eram filhos de Isaac e de Jacó, os ismaelitas, que eram filhos de Ismael, os edomitas, que veio de Esaú, e outros povos que foram os filhos de Abraão com Quetura. Mas o cumprimento pleno e final da igreja seria de que os descendentes espirituais de Abraão seriam pela fé em Cristo, que é o único que satisfaz cada condição da aliança de Deus. Em Romanos 4,16 diz assim: Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé em Abraão, o qual é pai de todos. Isso quer dizer que a fé é pela graça, e ela é para todos, aqueles que seguem a lei e aqueles que têm fé. E é por isso que nós cremos em Jesus, que ressuscitou para a nossa justificação. Então, com isso, a gente pode confirmar o caráter eterno da aliança de Deus com a descendência eleita de Abraão. E aí, mais pra frente, Deus vai instituir a circuncisão como um sinal da sua aliança. E ao longo de toda a história da Bíblia, nós vemos várias alianças bíblicas como um símbolo que representava alguma aliança. E naquela época, a circuncisão já era uma prática muito comum nos povos antigos, principalmente na fase da adolescência. E aí, Deus dá uma ordem para que a circuncisão fosse realizada nos recém-nascidos, e todos os filhos do povo eleito iriam pertencer à comunidade da aliança e teriam esse sinal distintivo e teocrático da descendência de Abraão. Só que a circuncisão da carne, ela é totalmente ineficaz como símbolo de consagração a Deus se o coração e os ouvidos não estiverem consagrados a ele.
Deuteronômio 10:16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais os vossos ouvidos. Também no livro de Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia de vossos homens. No capítulo 6:10 diz: A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas. E também no 9:25 fala: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado como incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a de Moabe, e a todos os que cortam os cantos dos cabelos que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então ele fala que os ouvidos e os corações do povo estão incircuncisos e eles precisam rasgar o seu coração. Aí a circuncisão se tornou um símbolo para que o povo fosse separado e quem não fosse circuncidado era considerado estranho. Lá em Ezequiel 44:9 diz: Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Então aqueles que desobedecessem não faziam parte também da aliança de Deus. E depois disso, Deus também muda o nome de Sarai para Sara. Sarai significava minha princesa e Sara, princesa. Abraão apresenta um certo ceticismo diante da promessa de Deus, porque Sara era estéril e também de idade avançada. E aí ele apresenta Ismael a Deus como um possível herdeiro. Deus prometeu abençoar Ismael e fazer dele uma grande nação, mas em sua soberania ele prometeu que Isaque que seria o herdeiro da promessa. E mais uma vez, Abraão obedece à ordem de Deus quanto à aliança e circuncidou todos os homens da sua casa. Ismael tinha 13 anos e Abraão tinha 99 anos. E Cristo foi circuncidado para cumprir as promessas de Deus. Romanos 15:8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao seu nome. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Então quem está em Cristo é herdeiro e faz parte dessa promessa. Em Gênesis 18, o Senhor e 2 anjos aparecem para Abraão. Abraão morava nos Carvalhais do Manre, que ele tinha se mudado para aquele local depois que se separou do seu sobrinho Ló. Durante o período de maior calor do dia, era muito comum que os viajantes procurassem algum lugar para se abrigar do sol quente. E aí Abraão demonstra muita cordialidade e hospitalidade àqueles viajantes, que era um costume muito comum de anfitriões aos viajantes naquela época. Aqueles viajantes que vinham cruzando as terras do antigo Oriente Médio, Abraão oferece água, repouso e uma refeição para eles. E um dos viajantes se tratava do próprio Deus, pois ele tinha um caráter sobrenatural. Não se sabe ao certo se Abraão reconheceu que estava diante do Senhor desde o início, mas logo depois ele entendeu que se tratava ali de uma teofania. E aí, muito humildemente, Abraão saudou, hospedou, alimentou e despediu Deus e seus anjos manifestados em aparência humana. E a Bíblia também nos confirma que alguns hospedaram anjos, como lá no livro de Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Deus anuncia ali que Sara daria à luz a um filho, e Abraão e Sara já eram muito idosos, o corpo de Sara não tinha mais possibilidade de gerar um filho. Romanos 4:19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então esse fato deles serem velhos não diminuiu a fé deles. Hebreus 11:11 diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Depois que Deus promete, Sara riu, desconfiando como aquilo seria possível. E aí Deus pergunta por que Sara riu. E ali ele mostrou a sua natureza divina, porque além de estar prometendo algo naturalmente impossível, ele também mostrou a sua onisciência. E aí muito rapidamente Sara converteu o seu ceticismo inicial em temor e creu fielmente na promessa do Senhor. E depois disso, Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus revelou isso porque Abraão seria pai de uma grande nação, guardaria os caminhos e praticaria justiça e juízo. Então Abraão tinha um papel singular no plano soberano de Deus, pois ele tinha essa aliança com ele. Esse aviso também tinha um propósito, de que Abraão e sua descendência tinha que aprender sobre a justiça de Deus. E antes do julgamento de Deus sobre aquelas cidades, ele investigou cuidadosamente. E aquelas cidades eram totalmente corrompidas de pecados, como depravação sexual, abuso de pobres e desprotegidos, arrogância e falta de hospitalidade. Ezequiel 16:49. Eis que essa foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali vendo isso. Então aquele povo tiveram um julgamento merecido. E no final, Abraão intercede a Deus pelos homens justos daquelas cidades. Os 2 homens partiram para Sodoma e Abraão continuou na presença do Senhor. Abraão argumenta com Deus se as cidades poderiam ser poupadas caso houvessem homens justos lá. Creio que preocupado com o seu sobrinho Ló. Só que lá nas cidades não haviam nem mesmo 10 justos. E essa série de perguntas e respostas entre Abraão e Deus no final desse capítulo só mais uma vez revela o caráter justo do Criador.